da nossa augusta e respeitável loja simbólica Fraternidade Jacobiense, a qual saúdo os membros desta mesa, ao nosso delegado distrital responsável por representar o nosso sereníssimo grão-mestre, o irmão Nicolau, ao nosso venerável de honra, Antônio Carlos, ao presidente desta casa, o vereador Noelson Oliveira, ao nosso delegado litúrgico dos Altos Corpos, o nosso irmão José Antônio. Cumprimento aqui aos senhores vereadores e vereadoras desta casa, aos irmãos que se fazem presentes, às nossas cunhadas, essa base sólida da maçonaria e a todos os presentes. Antes de ler a nossa rápida e sucinta peça de arquitetura, eu queria apenas fazer um preâmbulo para que entendamos então o conteúdo da nossa narrativa. Parece paradoxal, mas defender o amor e defender a solidariedade se tornou uma tarefa difícil no mundo dos dias de hoje. Algo tão simples que seria defender a dignidade humana, defender o amor ao próximo, parece uma tarefa hercúlea, porque, infelizmente, meus amigos e amigas, o crime dá lucro, a maldade gera riqueza, e quem combate a maldade, a criminalidade, o ódio, encontra dificuldades, encontra enfrentamento, algo assim inimaginável, que para se defender a vida do outro, se defender a dignidade, o respeito, o amor, a gente encontra dificuldade, a gente encontra enfrentamentos terríveis. E eu digo isso porque os postulados maçônicos são simples. A maçonaria defende a liberdade, a igualdade e a fraternidade. É sobre esses princípios que a maçonaria universal se debruça. E somos nós, os maçons, os soldados, os elementos da base maçônica para disseminarmos esses princípios. Nós somos os obreiros, nós somos os agentes multiplicadores do que a maçonaria propõe para o mundo. Então, cada um de nós, maçons, temos uma missão a cumprir no mundo, com nossos defeitos, com as nossas imperfeições, mas vamos dando um passo a cada dia no sentido de melhorarmos o mundo. Vejam, senhores, eu citaria alguns exemplos de pessoas, de seres humanos, que a única coisa que fizeram foi defender a paz, defender a solidariedade, defender a dignidade humana, defender a liberdade, e pagaram com a vida. Chico Mendes defendia a preservação da floresta amazônica, foi assassinado. Mahatma Gandhi defendia o amor entre os homens, defendia a liberdade do seu país, a Índia, do jugo colonial inglês, e foi assassinado. Martin Luther King, pastor evangélico, que a única coisa que ele queria é que os Estados Unidos reconhecessem a igualdade racial, foi assassinado. José Joaquim da Silva Xavier, que foi citado agora há pouco pelo irmão Rafael, essa belíssima peça de arquitetura histórica, defendia apenas que o Brasil se tornasse independente de Portugal, que nós não mais pagássemos taxas absurdas de impostos, que nós brasileiros fôssemos verdadeiramente donos deste país. Morreu enforcado, esquartejado. Yitzhak Rabin, o primeiro-ministro de Israel, o único que ousou tentar manter a paz entre os povos judeus e palestinos, foi contrariado por um judeu ortodoxo, que o matou por não aceitar que o judeu vivesse em igualdade, de paz, de amor e harmonia com os palestinos, o povo árabe. John Ford Kennedy, presidente dos Estados Unidos, o único que ousou mandar um projeto para o Congresso dos Estados Unidos, acabando com a discriminação racial naquele país. Ele pregava a ampliação dos direitos sociais, foi assassinado com um tiro na cabeça. E mais, para ilustrar de como é difícil se pregar a paz, Jesus Cristo, que pregou a paz entre os povos do mundo, morreu crucificado.
E não somos nós, maçons, que seremos tratados de forma diferente porque queremos a paz, queremos o amor, queremos que os povos vivam em igualdade, que é o princípio, é a base protocolar da maçonaria. Então, meus senhores, é sobre isso que nós falamos aqui, para que não haja surpresa de que nós estamos aqui ressuscitando fatos que colocam a maçonaria sempre atrás. Mas é lógico que nós, maçons e a maçonaria, somos e seremos sempre mal compreendidos pela indústria do mal, pela indústria do ódio, pela indústria da criminalidade, que não aceita que a maçonaria continue os seus postulados desde que ela se estabeleceu como uma ordem iniciática lá no início, dos anos de 1700, com uma maior visibilidade, porque a maçonaria não tem uma idade precisa. O próprio trabalho do irmão Rafael deixou claro, é difícil você precisar quando nasceu a maçonaria, se lá no Egito Antigo, nas margens do Rio Nilo, os operários que trabalhavam como pedreiros, obreiros para os faraós, ou se a maçonaria, a partir da Idade Média, quando ela sistematizou as questões da construção civil e passou a reter o conhecimento da construção, até quando a grande loja de Londres foi criada, e aí sim, nós sistematizamos, criamos uma instituição com representatividade no mundo, na França, na Escócia e por aí vai. Enquanto instituição iniciática, filosófica, filantrópica, espiritual, progressista e educativa, a maçonaria tem sido retratada por alguns perversos indivíduos e organismos vivos da sociedade ao longo dos séculos como uma entidade oposta aos valores do bem, tentando construir narrativas esdrúxulas a seu respeito, malfadadas tentativas que sempre esbarram na vida prática dos seus membros, na sólida atividade desenvolvida em seus templos e na credibilidade das suas ações cotidianas. Como dizia o poeta lusitano Fernando Pessoa, reina aqueles que não estão entre os vulgares, e para aqueles que acreditam em suas próprias ilusões, ele arremata dizendo: para quem o devaneio é uma música da alma que os embala sem nada lhes dizer. É lógico que a maçonaria, organismo vivo presente em todo o globo terrestre, não está preocupada com as maledicências ou infrutíferas